Prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus, eu começo esse vídeo mais uma vez agradecendo de coração a você que tem contribuído comigo, tornando-se membro do meu canal ou até mesmo tomando a iniciativa de enviar um Pix no valor de R$ 6,99, como uma espécie de símbolo, né, de que você, ainda que não tenha se tornado um membro oficial e formal do meu canal lá no YouTube, você apoia esse canal e o nosso ministério pessoal, certo? Eu quero agradecer a você que tem também adquirido a apostila. Eu já vendi cerca de 15 apostilas. Eu preciso vender mais para conseguir o suficiente para o meu sustento pessoal aqui, meus irmãos. Mas eu agradeço de coração a você que tem contribuído comigo de uma forma muito generosa, muito generosa. Quero agradecer o irmão Joel de Campinas, São Paulo, o irmão Sérgio Barbas, lá de Belém do Pará, ele é pastor da Igreja Presbiteriana. Quero agradecer ao Daniel do Rio de Janeiro. Quero agradecer uma irmã que eu nem conheço ainda, a irmã Poliana. Quero agradecer ao irmão Ademar de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Quero agradecer ao meu querido amigo, irmão, pastor Antenor, lá da cidade de Londrina, no Paraná. Agradeço a você que tem me ajudado de uma forma ou de outra com a quantia que você pode. Quero deixar claro também, para você que não tem condições de adquirir a minha apostila, João 6 e a Pá de Cal na Cova Arminiana por R$20, tem problema não, é só escrever um e-mail para mim. Se você não tiver condições de adquirir a apostila agora, escreva um e-mail para mim, tvcaminholivre@gmail.com, e diga: PC, eu não tenho condições de pagar pela apostila. Eu vou enviar de graça a apostila para você, porque o nosso propósito aqui é anunciar o Evangelho da graça de Jesus. Esse é o nosso propósito, meu irmão. Esse é o nosso propósito, tá bom? E no mais, Deus proverá. Deus proverá. Meus queridos, então a apostila continua disponível para você. Se você puder adquirir essa apostila por R$20, essa apostila tem 144 páginas, ela trata do Evangelho. Você vai saber o que é Evangelho, você vai saber o que não é Evangelho e estará municiado, preparado para responder a todos aqueles que ainda não conhecem o Evangelho, dizendo a todos esses o que é verdadeiramente Evangelho segundo a palavra de Deus. Tem 144 páginas essa apostila. É uma apostila sintética. Se fosse escrever tudo acerca de Evangelho, com certeza ela esbarraria aí nas 1000 páginas. Meus queridos, outra coisa. O ditador-mor da República, o ministro lá do Supremo, já tratou de bloquear o Telegram. Eu ainda estou recebendo mensagens pelo Telegram. Eu não sei como é que vai ficar essa história do Telegram. Só sei que eles vão banir o Telegram daqui, né? As razões nós já sabemos. Eles não querem que o presidente Bolsonaro ganhe as próximas eleições. Eles não querem que nós, conservadores, possamos nos comunicar, né, transmitir, trocar informações acerca do que está acontecendo de verdade no país, porque a velha mídia não informa. Vocês sabem disso, né? Só acredita na velha mídia, os incautos, os tolinhos, aqueles que ainda pensam que podem acreditar nas redes de TV, nos jornais oficiais. Você não deve acreditar no que a velha mídia fala. Não deve. A mídia mente. A mídia é a maior inimiga do povo brasileiro. A mídia é a maior inimiga do povo brasileiro. Quem vos fala agora é um integrante da mídia. Eu sou profissional da mídia. Eu sou radialista profissional desde 1985. Eu conheço a mídia. Eu já transitei pelos bastidores da mídia. Eu sei o que rola, o que não rola, quais são os interesses que motivam a mídia a agir ou a fazer, ou a falar, ou a divulgar, ou a transmitir uma notícia, um fato, uma informação. Eu sei o que é. É isso aqui, ó. Nunca existiu liberdade de expressão na mídia. Entre nós, profissionais da mídia, nunca existiu isso. Liberdade de expressão é um mito no seio da mídia. Não existe isso. E agora querem nos calar. Supremo Tribunal Federal, especialmente esse ministro aí, que você já conhece, não vou citar o nome dele, querem calar a nossa boca. Nós não podemos pensar mais diferente deles, né? Então, vamos baixar o Signal, que é um outro
aplicativo de mensagens. Vamos para o Signal, né? Enquanto eles não bloquearem o nosso Telegram, vamos continuar usando o Telegram, né? Mas quando eles bloquearem, se bloquearem, baixa aí o Signal no seu celular, Signal, tá? Vá na loja de aplicativos da sua operadora, do seu sistema, e baixe o Signal, tá? Signal. É um aplicativo de mensagens. Não vamos nos render assim facilmente, não, né? Já que ninguém faz nada por nós, não tem ninguém que faz nada por nós. Quem poderia fazer está calado, né? O que nós vamos fazer? Aquele ministro ditador lá do Supremo continua mandando no Brasil, mandando no povo brasileiro, calando a nossa boca, e ninguém faz nada por nós. Nós só temos Deus por nós, pelo visto, nós só temos Deus por nós, só Deus, né? Então vamos baixar o Signal, meus irmãos. Vamos baixar o Signal. Eu não uso o WhatsApp porque o WhatsApp está muito fragilizado e cheio de regrinhas e norminhas. Você já não tem tanta liberdade assim como você tinha antes no WhatsApp. Já fui hackeado no WhatsApp, né? Então, assim, já perdi dinheiro com o WhatsApp. Então, eu não quero mexer com o WhatsApp. Só vou mexer com o WhatsApp se eu for obrigado de novo a mexer com o WhatsApp, mas não quero. Então, vamos baixar o Signal. Baixa o Signal aí no seu celular. Gente, o que me traz aqui não é política, o que me traz aqui não é a ditadura, não é o totalitarismo, não são essas coisas estranhas que nós estamos testemunhando aqui no Brasil e no mundo. O que me traz aqui é um estudo bíblico que eu nunca recebi estando dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu vou introduzir esse estudo bíblico mostrando para vocês duas perguntas que servirão para atiçar o seu entendimento acerca do assunto proposto, tá? A primeira pergunta se encontra em Isaías 53, versículo 1. Presta atenção na pergunta do profeta Isaías. É só essa pergunta do versículo que eu quero salientar. Quem creu em nossa pregação? Quem creu em nossa pregação? E ele faz uma outra pergunta aqui que eu acho interessante a gente também salientar. E a quem foi revelado o braço do Senhor? Olha só essa pergunta que o profeta fala ou faz. Quem creu na nossa pregação? Quem creu? Essa é uma boa pergunta. Porque Isaías, o profeta, era um mensageiro de Deus. E dentre todos os profetas do Velho Testamento, ele é considerado, pelos teólogos, pelos estudiosos da Bíblia, como o mais evangélico de todos eles. O mais messiânico de todos eles, o profeta Isaías. E quando ele se dispõe a pregar, movido pelo Espírito Santo, a mensagem de Deus, a palavra de Deus, ele faz essa pergunta: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? São duas perguntas interessantes. Vamos para a outra pergunta, que se encontra aqui em João capítulo 3. Se você não tiver a Bíblia aí agora para me acompanhar, vá gravando os textos num papelzinho, anote, tá? João capítulo 3, versículos 11 e 12, Evangelho de João. Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Isso aqui são palavras de Jesus, tá? Para aquela gente incrédula, tá? Então Jesus diz: contudo, não aceitais o nosso testemunho. Verso 12. Se tratando de coisas terrestres, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Essa é a pergunta que eu gostaria de salientar. Essa é a outra pergunta que eu gostaria de salientar. Olha que pergunta interessante essa de Jesus. Diante daquela massa de gente incrédula para quem ele estava pregando. Ele diz: se tratando de coisas terrestres, não me credes? Como crereis se vos falar das celestiais? Como? Veja, Jesus então estava preocupado aqui com o método. Qual é o
o mecanismo que vocês irão utilizar para crer em mim quando eu falar de coisas celestiais. Ora, que coisas celestiais são essas às quais Jesus se refere? É óbvio que Jesus está tratando aqui do Evangelho eterno. Ele é a própria encarnação do Evangelho eterno. Evangelho que foi elaborado nas cortes celestiais antes de absolutamente nada existir. Só a realidade de Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então perceba, Jesus pergunta: como crereis? Como é que vocês vão crer? Como? Eu falo de coisas terrestres, vocês não me creem. Então, quando eu vos falar de coisas celestiais, como vocês crerão? Gente, essa pergunta tem uma afirmação implícita nela. E qual seria a afirmação implícita? Qual seria a verdade implícita nessa pergunta de Jesus? A verdade implícita, ou seja, que não aparece, que não está expressada, é que quando Jesus lhes falasse das coisas celestiais, ou seja, o Evangelho eterno, eles não teriam condições de crer. Eles não teriam como crer. Porque Jesus pergunta, como? Como? Jesus estava interessado no mecanismo, no método. Como é que vocês pensam que vocês vão crer quando eu vos falar de coisas celestiais, se vocês não creem em mim quando eu falo de coisas terrenas? Coisas que todo mundo sabe. Estão entendendo? Essas são as duas perguntas que introduzem o nosso estudo bíblico de hoje. Leiam comigo, se encontra em Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Primeiro leemos o verso 3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Só até aqui tá bom. Vejam a afirmação de Deus. O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é o que, irmãos? Carnal, diz Deus aqui em Gênesis. Depois do pecado de Adão, o ser humano, a raça humana, ou seja, toda pessoa, não importando se é um bebê, se é uma criança, se é um juvenil, se é um adolescente, se é um jovem, se é um adulto, se é homem ou se é mulher, não importando nada disso, não importando de onde ele venha, de onde ele proceda, de qual família, de que lugar, que língua ele fale, que cor a pele dele tenha, não importando nada disso. Todo ser humano, toda pessoa, sem exceção, é o quê? Carnal. Prestem bem atenção nisso, meus queridos irmãos. Toda pessoa é carnal. Quando? Depois do pecado de Adão. É por isso que Deus vai dizer aqui no verso 5, aí mesmo de Gênesis, leia comigo. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Quando a Bíblia fala de coração, de modo metafórico, como é o caso aqui, ela está falando de mente. Mente, tá? Olha só o que Deus então, veja como Deus está descrevendo toda pessoa da face da terra, sem exceção, depois do pecado de Adão. Toda pessoa, sem exceção.
viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e olha isso aqui, e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Toda a sua vontade, todo o seu querer, todos os seus desejos eram continuamente maus. Quem é que está falando isso? Somos nós, teólogos, estudiosos, adeptos do calvinismo, da teologia verdadeiramente reformada? Somos nós? Não, é a santa palavra de Deus que está falando. E está falando de um modo que não tem como errar. Só erra quem quer nessa questão aqui. Então tá. Viu isso? Viu aqui? Todo desígnio do coração do homem, ou seja, de toda pessoa, é continuamente mal. Por quê? Porque ele é o que, segundo o verso 3 aí de Gênesis 6? É carnal. O homem se tornou um ser agora carnal. Carnal. Vamos entender essa questão, meus queridos. Vamos ampliar o nosso entendimento a respeito dessa questão, tentando responder aquelas duas perguntas. Primeira, feita pelo profeta Isaías, e a segunda, feita pelo próprio Jesus. O profeta pergunta: quem creu na nossa pregação? Jesus pergunta: como crereis se vos falar das coisas celestiais? Como? Como vocês vão crer? São duas perguntas importantes. Voltemos para João. Capítulo 3, verso 6. João, capítulo 3, verso 6. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Vocês viram o que o profeta lá no Gênesis disse? Reverberando a fala de Deus acerca da humanidade, ou seja, de todo ser humano, de toda pessoa. O homem é carnal. E porque ele é carnal, todo desígnio, toda vontade, todo desejo, todo querer dele é continuamente mal. Continuamente mal. Foi o Senhor que viu isso. Ou seja, isto é uma revelação do Senhor. Não é a revelação de um calvinista que está vos falando agora. É uma revelação do Senhor. O homem é carnal. E porque ele é carnal, todo desejo do seu coração é continuamente mal. Aí Jesus diz aqui, o que é nascido da carne é carne. Veja, uma raça que se tornou carnal só poderia produzir seres carnais. Parece até que eu estou falando para criancinha aqui, né? Uma raça que se tornou carnal só poderia produzir seres carnais. Depois do pecado de Adão, toda pessoa só pode produzir como descendência, como semente, seres carnais. E aí, Jesus diz o seguinte: o que é nascido da carne é carne. Não há nenhuma possibilidade da carne gerar espírito. Estão entendendo? Por isso que ele arremata, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Então há um abismo intransponível entre a carne e o espírito. Prestem bem atenção no que eu acabei de vos falar agora e na ordem em que eu falei. Há um abismo intransponível entre a carne e o espírito. Tem um abismo aqui no meio, da carne e do espírito. Esse abismo, ele não pode ser transposto pela carne. O que isso quer dizer? A carne em nenhum momento pode gerar ou pode produzir
descendência, semente que será o quê? Espírito. Prestem bem atenção nisso. Eu vou tentar ilustrar isso de uma forma bem estúpida, para vocês entenderem o que é que Jesus está tentando mostrar para nós aqui. Vamos utilizar de um exemplo bem fácil de todo mundo assimilar. Essa questão da carne não poder transpor esse abismo que há entre ela e o espírito. Carne é carne e só pode produzir carne. Espírito é espírito, só pode produzir espírito. Mas a carne, enquanto carne, não tem o poder de produzir espírito. Seria o mesmo que eu pegar um cachorro, né? Um cachorro macho e um cachorro fêmea, e através da copulação dos dois animais, através do cruzamento dos dois animais, tentar produzir o quê? Ovelha. Tentar produzir uma ovelha através do cruzamento de dois cachorros. Cachorro só pode produzir cachorro. Ou então, um animal da sua espécie, um canino. Um canino não pode produzir um felino. Agora eu já estou falando de modo científico, né? Porque isso é ciência. Um canino não pode produzir um felino. Caninos só produzem caninos. Felinos só produzem felinos. Carne só pode produzir carne. E vocês viram o que Deus nos revelou aqui, olha. Porque o homem é carnal, né, depois do pecado de Adão. O homem agora é carnal. Todo desígnio do seu coração, leia-se, mente, é continuamente mal. Mal. Então quer dizer que a carne não tem como produzir espírito. A carne, enquanto carne, não pode se autorregenerar, ou seja, nascer de novo por si mesma, e se transformar em algo bom, algo que não seja mal. Vocês estão entendendo onde é que a palavra de Deus está nos remetendo? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Leamos o que se encontra em 1 Coríntios 12, versos 4 a 11. Leia comigo, 1 Coríntios 12, de versos 4 a 11. Eu estou estabelecendo aqui uma linha de raciocínio, tá? Para que você entenda no final desse estudo o que é que nós nos propusemos a trazer para você. 1 Coríntios 12, de 4 a 11. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. Fé, ou seja, esse atributo, essa virtude divina que nos capacita a crer é um dom que nos é oferecido, que nos é dado por quem mesmo? Qual agente da Trindade produz fé em nós? Qual agente da Trindade? O Espírito Santo. Esse é o agente que produz fé em nós. Percebam a linha de raciocínio que eu estou estabelecendo com vocês desde o Gênesis. Deus lá no Gênesis 6:3 diz assim: o meu Espírito
não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Deus está falando, Deus condenou aquele mundo antigo ao dilúvio, à morte eterna, à perdição. E Deus limitou a atuação do seu Espírito Santo. Limitou. Deus disse, meu Espírito não agirá de forma indeterminada, ilimitada, né? Por quê? Porque o homem agora é um ser carnal. E olha, você está vendo aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, Paulo deixando claríssimo, como a luz do dia que me ilumina agora, que a fé é um dom. Isso no verso 9, a outro no mesmo espírito a fé, a outro no mesmo espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, a outro capacidade para interpretá-las, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Fato. Fé é dom. Esse é o fato número 1. Fato número 2. Quem produz fé em nós é o agente Espírito Santo. Fato número 3. O Espírito distribui esses diversos dons, inclusive a fé, do modo como lhe apraz. O que significa isso? É do modo como lhe satisfaz, levando em consideração a sua vontade, o seu querer. Não é segundo o meu querer, não é segundo o seu querer. O Espírito distribui esses diversos dons segundo lhe apraz. Não sou eu que chego em Deus com uma petulância no meu coração, com arrogância, e digo, Senhor, eu quero fazer isto e mais isto na tua obra. Eu quero ser isto e mais aquilo na tua obra. Não, 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 não. Baixa a sua bola, meu irmão, diante de Deus. Baixa a sua bola. Eu falo isso para mim também. Baixa a sua bola, PC. Baixa a sua bola. Não é você que determina aquilo que você quer fazer. Não é você. É Deus que determina o que você vai fazer em nome dele. Esse é o fato número 3 aqui desse texto. E ele distribui a cada um individualmente. Não tem esse negócio do coletivo aqui, não. Eu vou abençoar aquele grupo, aquela igreja, só com o dom da profecia. Ou só com o dom de línguas. É individual. Esse é o fato número 4. Deus trata conosco de modo individual e não coletivo. Deus, no sentido político que adquiriu a palavra que eu vou falar agora, Deus não é comunista. Porque para o comunismo, o coletivo está acima do individual. Não existe indivíduo nesse comunismo. Não existe. O indivíduo não tem moral, não tem direito. Tá vendo aí? Tá vendo aí o que o carecão lá do Supremo está fazendo? Que se expor dos direitos dos indivíduos, tá? Muito bem, vamos continuar com a nossa linha de raciocínio acerca da fé. Isaías perguntou, quem creu em nossa pregação? Jesus perguntou, como vocês crerão em coisas celestiais, se vocês não creem quando eu vos falo de coisas terrenas? Como? Olha a pergunta de Jesus. Jesus estava interessado, era no método, era no mecanicismo, na mecânica. Como é que vocês vão crer?
Se eu lhes falar de evangelho eterno, se eu lhes falar de salvação, se eu lhes falar de redenção, como é que vocês vão crer? E aí, nós começamos a entender o seguinte, então, quer dizer que enquanto carne que o homem é, todo ser humano vem a esse mundo enquanto carne, não há nenhuma possibilidade dele crer nas coisas celestiais às quais Jesus se referiu aqui. Que coisas celestiais são essas? O evangelho eterno. Elaborado por Deus na eternidade. Assumido por Jesus quando encarna na terra. Como Filho de Deus. Ele ressuscita e sobe aos céus. E não nos deixa órfãos, deixando aqui o Espírito Santo, que é o seu representante, que age em nome dele. Então, se o Espírito Santo não distribui como lhe apraz o dom da fé, meu querido irmão, minha querida irmã adventista do sétimo dia, você não terá condição de crer. Se você crer em Jesus verdadeiramente hoje, meu irmão, minha irmã adventista, é porque o Espírito Santo de Deus já alcançou você e já lhe concedeu o privilégio, a bênção, a graça de você crer em Jesus. Efésios 4:8. Efésios, capítulo 4, verso 8. Leamos o 7 e 8. E a graça foi concedida a cada um de nós, diz o apóstolo Paulo, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele, uma referência a Jesus, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Viu? Quando Jesus ressuscita, sobe aos céus, ele leva cativo, manietado, preso, aquele que antes nos mantinha em cativeiro. E depois dele levar cativo o cativeiro, ele faz o quê? Concede dons aos homens, inclusive o dom da fé. O dom da fé é um desses dons que Jesus, por meio do Espírito, nos concede. É desse modo que nós cremos. Somente assim nós podemos crer. Escutem o que o evangelista João nos diz no seu Evangelho, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versos 11, 12 e 13. Acerca de Jesus, ele diz, o verbo eterno, né? Ele diz, verso 11, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Veja, Jesus veio para o que era seu. Por quê? Porque ele criou todas as coisas pertencem a ele. Tudo que existe foi feito por ele vai dizer aqui nos versículos anteriores. Tudo pertence a ele. O Pai deu a Jesus. Foi o Pai que deu a Jesus. Tudo pertence a ele. Então ele veio para o que era seu. E os seus, quem são esses os seus? O povo de Israel. Não o receberam. Isso aqui é uma evidência, meus queridos, do que o ser humano pode fazer enquanto carne que ele é. Desde o pecado de Adão, o homem é carnal. E enquanto carne, ele não tem o poder em si mesmo de receber Jesus como Senhor e Salvador. Olha o verso 12. Mas a todos, veja que há aqui uma universalização distinta, né? Distintiva. Todos, mas todos de que grupo? A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus,
a saber, aos que creem no seu nome. Perceba que no versículo 11, acerca dos israelitas, o Israel judaico, ele diz, João, não receberam Jesus. Não receberam Jesus. Por quê? São carne. Eram e são carne. Continuarão sendo carnes. Até quando Deus decidir que eles não sejam mais carnes. Não receberam porque eram carnes. Aí vem o João no verso 2 diz, mas a todos quantos o receberam. Receberam por quê mesmo? Por que esse todos a quem João se refere o receberam? Por quê mesmo? Porque esse mesmo Deus que elaborou esse evangelho eterno, foi ele que fez o quê? Deu-lhes, é um dom isso aqui, gente. Deu-lhes o quê? O poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, se não é o poder desse Deus para nos tornar filhos de Deus, lembram-se de Jesus? O que é nascido da carne é carne. Se não é esse poder de Deus, você não terá condições de crer em Jesus. Então, a todos quantos o receberam, por que foi que esses receberam? Porque Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, estes que agora passam a crer no nome de Jesus, o fazem porque receberam de Deus o poder. O poder. Se eles não recebem o poder para se tornarem filhos de Deus agora, eles não teriam crido no nome de Jesus. Estão entendendo? Vocês estão compreendendo, irmãos? Estão entendendo? Verso 13. Ainda falando sobre esses que receberam Jesus, que se tornaram filhos de Deus, porque agora creem no seu nome, porque lhes foi dado poder de Deus para isso. Olha o que ele diz no verso 13. Os quais não nasceram do sangue. João, então, está falando de um novo nascimento. Pessoas que estavam vivas, mas que agora passaram por um novo nascimento, uma regeneração. Olha, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esses que receberam Jesus, que se tornaram filhos de Deus agora, que agora creem no nome de Jesus, o fizeram porque receberam de Deus o poder. Então, eles não nasceram da vontade, não nasceram do sangue, não é porque eles eram israelitas que eles passaram a crer, não é porque eles tiveram o desejo em si mesmos, ou vontade da carne, de se tornarem filhos de Deus, não é por isso, e nem da vontade do homem, ou seja, não foi da vontade do pai e da mãe, mas foi da vontade de Deus. O que determina que você seja um filho de Deus não é a sua vontade, não é o sangue, não é a carne. O que é carne, carne enquanto carne não pode produzir espírito. Somente o espírito pode produzir espírito. Estão entendendo? Estão entendendo? Isso é o que a Bíblia está nos dizendo com muita clareza, meus queridos irmãos. Como crereis? Quem creu na nossa pregação? Quem é que crê, então? O ser humano, enquanto carne, tem o poder de crer? Atos, capítulo 13, verso 48. Abre aí. Atos, capítulo 13, verso 48. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram, quem foi que creu? Na pregação de Paulo e Barnabé. Quem foi que creu? E creram
todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Tem um pregador aí chamado Carlos Vailate, é um bobão, um arminiano bobão, tolinho, que acha que entende mais de grego do que os próprios gregos, que entende mais de grego do que aquele especialista no grego bíblico, no grego koiné, que era o grego popular da época, né? Que diz que esse versículo aqui está invertido, a ordem dele está invertida. Não, não, não. Eles foram destinados para a vida eterna porque creram, vai dizer esse idiotinha chamado Carlos Vailate, que se apresenta vez ou outra lá na Rede TV. É um bobão, é outro imbecilzinho que acha que pode distorcer a palavra de Deus a seu bel prazer. É um tolinho, é um idiotinha, é um imbeciloidezinho. Por fazer isso, o dia que ele respeitar a palavra de Deus, eu vou respeitar ele. Então veja, os gentios ouvindo isto regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram, todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Ora, se carne enquanto carne não pode produzir fé em Jesus, não pode crer em Jesus, é necessário então que Deus, por meio de Jesus e do Espírito Santo, haja nessa pessoa. Senão essa pessoa não vai crer. Não vai crer em Jesus, não vai crer em Deus. Não crerá no Evangelho. Então quem é que crê? Quem? Todos aqueles em quem o Espírito Santo soberanamente produzir o dom da fé. Isto é conforme a sua vontade, a vontade do Espírito. Se viu lá em 1 Coríntios 12. Carne só pode produzir carne. Enquanto carne, os pensamentos, os desígnios, os desejos, a vontade de um ser carnal é continuamente má. É isso que a Bíblia está deixando bem claro para nós. Quem é que crer então? Todos os que foram destinados para a vida eterna. Por que teve que haver uma destinação de muitos para a vida eterna? Por quê? Porque todos em Adão morrem. Todos em Adão estavam condenados à morte eterna. Só por isso. Se Deus não destina, não predestina, não escolhe, ainda lá na eternidade, não haveria nenhum ser humano que pudesse crer em Jesus. Nenhum. Ninguém seria salvo. Se Deus não escolhesse, não predestinasse, não haveria salvação para ninguém. Então, quem é que crê em Jesus? Quem é que vai crer em Jesus? Todos os que foram destinados para a vida eterna. Todos que receberam o poder de Deus para se tornarem filhos dele. Filhos dele. Não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Sangue, carne e homem naturais não podem produzir um filho de Deus sequer na terra. Prestem bem atenção nisso, porque quem está falando é a palavra de Deus. Eu só estou comentando, eu só estou debulhando para vocês a palavra de Deus. Eu não estou distorcendo a palavra de Deus. Pelo contrário, quem está distorcendo, quem é que distorce a palavra de Deus é esse povo boboca dos arminianos. Esses metidos a sabichões. Sabem mais do que todo mundo. Voltem para João, capítulo 3. João, capítulo 3. Leamos alguns textos do capítulo 3 para que vocês possam... Nós estamos partindo já para o final. Primeiro, capítulo 3, verso 18. Quem nele crê não é julgado. Esse nele aqui é uma referência a Jesus. Quem nele crê não é julgado. O que não crê, o que acontece com quem não crê em Jesus? O que acontece? Qual é a condição de quem não crê em Jesus?
o nosso Cristo, o nosso Salvador, o nosso Messias. Qual é a condição? O que a Bíblia está falando? O que a Bíblia está falando? Quem não crê já está o quê? Condenado. Mas por quê? Por causa do pecado de Adão. Por causa daquela carne. O homem, o ser humano, se tornou carne depois do pecado de Adão. E enquanto carne, para que haja uma transformação de carne em espírito, é necessário que o espírito haja. Se o espírito não agir, o que é nascido da carne continuará sendo carne, disse Jesus aqui em João 3,6. Isso significa que quem não crê em Jesus não precisa passar por nenhum julgamento. Vai ter lá o juízo final, porque Deus vai mostrar porque está condenando. Mas já está julgado. Foi julgado quando? Onde? Lá no Éden. Lá no Éden. Já está julgado, meus queridos. Quem não crê, já está julgado. E não é, quem não crê não é bonzinho, que supostamente poderia desejar ir para o céu e Deus está impedindo ele de entrar porque ele não o elegeu. Verso 19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Está vendo? João concordando com Moisés lá no Gênesis. Todo pensamento, todo desígnio do homem era continuamente mal. É por isso que, olha, a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Os homens, enquanto carne, não querem luz, eles querem se esconder nas trevas. Eles querem ficar escondidos. Não querem luz. A carne não quer saber de luz. Nós estamos mostrando aqui para vocês, versos 32, 33, 34 e 36. 32, aí de João mesmo, capítulo 3. E testifica o que tem visto e ouvido, contudo ninguém aceita o seu testemunho. Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama ao Filho. Eu estou lendo o verso que não era para ler, mas tudo bem, não tem problema não. O Pai ama ao Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Preste atenção nisso, meus queridos. No verso 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Tem. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece o quê? A ira de Deus. Então quer dizer que não crer em Jesus é o quê? É pecado. E o pecado te condena à morte eterna. Quem não crê em Jesus se mantém o quê? Neutro. É isso que a Bíblia está dizendo, que se mantém neutro, de tal forma que lá na frente ele poderá se decidir ou por Deus, pelo diabo, ou por si mesmo. Se mantém neutro. É isso que a Bíblia está dizendo? Não. Quem não crê se mantém em condição de rebeldia diante de Deus. E sobre ele permanece a ira de Deus. Essa ira foi destinada a ele desde quando? Desde o Éden. Desde quando Adão pecou. Estão entendendo? Estão entendendo? Quem não crê em Jesus se mantém rebelde. Não há condição de neutralidade aqui, meus queridos. Quem não crê em Jesus pertence ao diabo. E como tal, se Deus não agir na vida dele, ele vai pertencer ao diabo até a morte. Não há esperança para ele. João 4,41. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. Olha, o que o evangelista está dizendo? Que muitos creram em Jesus
Muitos outros creram em Jesus não por causa de si mesmos. Mas o que foi que serviu de causa? Qual foi a causa, o fator determinante para que esses outros crescem em Jesus? O que foi? A palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, que é viva, que é eficiente e eficaz, é ela que serve como causa da fé que nos possibilita crer em Deus, em Jesus, no Espírito Santo. É a palavra, meus queridos. Não é a carne que produz fé. Não é por causa da minha carne que eu creio. Carne não crê em Jesus, não tem poder de crer em Jesus. Escutem o que a Bíblia está dizendo. Romanos 10, 17. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. A fé só vem pela palavra de Cristo. Não é por causa de mim mesmo, do meu livre arbítrio. Ponham isso nas suas cabeças e corações. O próprio Paulo ainda diz o seguinte aí nos versos seguintes, verso 18. Mas pergunto, porventura não ouviram? Ele está falando acerca do povo de Israel. Porventura não ouviram? Ouviram o quê? Palavra de Deus, o Evangelho. Aí ele mesmo responde, sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Veja, se o povo de Israel ouviu a palavra do Evangelho, por que o povo de Israel não creu então? Se Paulo está falando que eles ouviram. Eles ouviram. Só que esse ouvir ao qual Paulo se refere aqui é o simples captar dos sons das palavras. Não significa o ouvir que é produzido, que significa entendimento, que é produzido pelo Espírito Santo. Ouviram, captaram o som das palavras saídas da boca dos pregadores, pregando o Evangelho, os apóstolos, os discípulos de Cristo, pregando o Evangelho. Ouviram, captaram o som das palavras, mas não entenderam, não puderam entender, não puderam compreender, embora estivessem captando o som das palavras. Olha como isso é interessante. Abra comigo João capítulo 8. Olha como isso é interessante que eu estou falando para vocês. Se a questão fosse o ouvir natural, todo mundo que ouvisse a palavra de Deus, seja numa praça, numa igreja, no rádio, na televisão, na internet, se converteria. Porque a Bíblia está dizendo que a fé vem pela pregação. Mas por que todo mundo que ouve não crê? Por que todo mundo que ouve não crê? Não é por causa de livre-arbítrio, não é porque o que a Bíblia está falando. É porque o Espírito Santo não lhe concedeu esse privilégio, essa graça de crer. O dom da fé. Porque fé é dom. Fé não vem de mim, não vem de você. Olha, João capítulo 8, verso 43. Jesus pergunta para os fariseus. Olha só a pergunta que Jesus diz para os fariseus, faz aos fariseus. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Eles estavam ouvindo Jesus e os apóstolos falando do Evangelho. Mas nem todos creram. Nem todos creram em Jesus. Nem todos. Aí Jesus pergunta, qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Jesus estava falando a linguagem deles, naquele linguajar da época, que era o aramaico, que era a língua popular ali da região na época. Todos estavam entendendo perfeitamente o que Jesus estava falando. Compreendiam uma língua. Mas não tiveram entendimento sobre o conteúdo daquilo que Jesus estava falando. Aí Jesus responde no mesmo verso 43. É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Como? Eles não eram surdos? Eles não eram surdos. Por que Jesus estava falando que eles eram incapazes de ouvir a sua palavra? Se eles não eram surdos. É porque não há capacidade natural do ser humano enquanto carne ouvir a palavra de Deus e crer em Jesus. Entendam isso, meu Deus. Está muito claro isso na palavra. É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra.
Esse ouvir não é simplesmente captar o som das palavras do Evangelho emitidas por Jesus, pelos apóstolos ou por nós, pregadores do Evangelho. Não é isso. Não significa simplesmente captar as palavras. Ouvir aqui tem um sentido de compreender, entender e crer. E Jesus está falando, vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Não há capacidade natural na carne para crer em Jesus através da pregação. É por isso que muitos do povo de Israel ouviram o Evangelho, através de Jesus, dos apóstolos, de todos os pregadores, mas não creram. Ah, por que não creram? Porque não foram destinados para a vida eterna. Põe isso nas vossas cabeças. Quem está falando isso é um calvinista? Não, a palavra de Deus, Atos 13:48, não foram destinados. É preciso a ação, a intervenção do Espírito Santo, segundo o seu querer, como lhe apraz, distribuir dons aos homens, inclusive a fé. Se o Espírito Santo não se decidir por você, você não terá fé. Agora preste atenção nisso, eu vou encerrar meu vídeo. Preste atenção nesses 3 textos que eu vou ler agora. Romanos 8, 5 a 8. Eu vou encerrar rapidinho, não vou me demorar não, porque eu já falei demais sobre esse texto. Romanos 8, 5 a 8. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. 2 impossibilidades nos são reveladas aqui pelo apóstolo Paulo acerca da carne. 2 impossibilidades. Primeira delas, é impossível para um ser humano enquanto carne, em estado carnal, se sujeitar à vontade preceptiva de Deus expressa em suas leis. Impossível. É o que a palavra está dizendo. Impossível. Não pode. Impossível. Essa é a primeira impossibilidade. E a segunda impossibilidade decorrente dessa primeira é: os que estão na carne não podem agradar a Deus. É impossível quem está na carne agradar a Deus enquanto carne. Impossível. Entenderam? Hebreus capítulo 11, verso 6. Hebreus capítulo 11, verso 6. O que diz Hebreus 11, verso 6? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Está vendo? Para a carne é impossível se sujeitar à lei de Deus, ou seja, a sua vontade. Assim como é impossível agradar a Deus. A carne não agrada a Deus. Como é que a carne poderia agradar a Deus? Se ela pudesse, o quê? Como diz aqui Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, a carne não pode produzir fé. Estão entendendo? A carne não pode agradar a Deus, porque não está sujeita à lei de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então a carne, enquanto carne, não pode crer em Jesus. Não pode produzir fé por si mesmo. Não pode. Estão vendo? É a palavra de Deus que está dizendo. O último texto, Tiago 1,17, aí na frente de Hebreus. Tiago 1,17 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Você não pode mudar a Deus, eu não posso mudar a Deus, ninguém pode mudar a Deus, Deus não muda, tá? Deus não muda. Mas todo dom perfeito, toda boa dádiva vem de Deus. E você viu em 1
Coríntios 12, que fé é dom. Só crerá em Jesus todos os que forem destinados para a vida eterna. Encerrando esse vídeo, eu trago de novo aquela ilustraçãozinha para você crer, para você saber como é que os arminianos nos acusam. Os arminianos não concordam com isso aqui. A teologia adventista não concorda com isso que eu acabei de expressar para vocês. Não concorda. Não concorda. Por mais bíblica que tenha sido essa explanação aqui, eles vão discordar de tudo. Sabe como é que os arminianos dizem? Sabe como eles nos acusam, a nós calvinistas? Olha, os calvinistas dizem, quando eles falam de eleição, de predestinação, que é coisa do diabo, eles estão falando pelo diabo e não por Deus. Aí eles lançam uma pequena ilustração. João e José. Olha só o que os arminianos dizem que nós afirmamos, hein? Os arminianos dizem que nós afirmamos o que eu vou dizer aqui agora. É lógico que isso é uma ilustração. João foi eleito por Deus para a salvação. Mas João se volta para Deus e diz assim: Senhor, eu não quero ir para o céu. Aí Deus diz para João: não, você vai para o céu. Aí João pergunta para Deus: mas por que, Senhor? Eu não quero ir para o céu, mas por que o Senhor vai me levar para o céu? Aí Deus responde para João: porque eu te elegi. João bate o pé e insiste: Senhor, eu estou dizendo para o Senhor que eu não quero ir para o céu. Eu não tenho desejo nenhum de ir para o céu, não quero. E Deus, para fechar o papo, para fechar a conversa com João, diz: cala a boca, fica na sua, você vai para o céu sim, mesmo que seja na marra, porque eu te escolhi. Mesmo você não querendo, você vai para o céu sim, porque eu te escolhi. Esse é o primeiro ato. O segundo ato é José. Deus não elegeu José para a salvação. Mas José se volta para Deus e diz: Senhor, por que o Senhor não vai me levar para o céu? Eu desejo tanto pertencer a Ti. Eu quero tanto morar contigo nas eras eternas, pertencer ao Teu reino, Te servir. Onde o Senhor estiver, eu quero estar contigo. Eu Te amo, eu amo a Sua palavra. Mas Deus diz para José: não, José, você não vai. Infelizmente você não vai. José pergunta para Deus: mas por que, Senhor? E Deus diz para José: não, você não vai porque eu não te elegi. Eu não escolhi você, então você não vai. Mas, Senhor, eu quero ir. Eu desejo, eu tenho vontade de ir. E Deus diz: não, você não vai. Porque eu não te escolhi, eu não te elegi, eu não te predestinei. Então você não vai. Então cala a sua boquinha, fica sossegadinho, porque você não vai. Está perdido, pronto, acabou. Mesmo você desejando ir para o céu, você não vai. Meus queridos, é óbvio que isso aqui é ridículo, né? É patético. Mas é desse jeito que os arminianos dizem que nós propugnamos a doutrina santa da eleição da graça, da predestinação de Deus. É desse modo que os arminianos dizem que nós calvinistas pregamos. Vejam como são desonestos esses cretinos que assim o dizem e que o fazem, que assim o fazem. Nem todos os arminianos fazem isso. São desonestos. Mas boa parte deles são desonestos. Rodrigo Silva é desonesto, aquele idiotinha ex-pastor é desonesto. Esse Jacó que mora lá em Santos, que já foi pastor da Igreja Adventista, mas nunca recebeu uma credencial também, é desonesto, é mentiroso. Esse Carlos Vailate é desonesto, esse Leandro Quadros é desonesto. Essa turma é desonesta, porque eles dizem, eles nos acusam do que nós não somos culpados. Quando Deus age no sentido de produzir um novo nascimento em alguém, numa carne que não pode ser espírito, Ele muda o quê? Ele faz o quê? Um transplante de coração. Leia Ezequiel.
capítulo, se não me engano, 36, se não me engano. Deixa eu só conferir, porque eu não quero passar, eu não vou ler o texto não, mas só vou passar uma referência para você. Eu não quero passar uma referência errada. Só para você entender. Eu preciso terminar esse vídeo com esse raciocínio, meus queridos. Deixa eu ver se é Ezequiel mesmo. Isso. Ezequiel capítulo 36, a partir do verso 24. Leia depois aí. Por que que Deus propõe fazer um transplante de coração? Tem que sair esse coração velho aqui, e Deus tem que colocar outro coração aqui. Coração, o que que é coração? O que que é coração na Bíblia, meus queridos? Mente. Deus tem que fazer o quê? Uma transformação da nossa mente. Tirar essa mente velha. Mente é dom de Deus, tá? Mente também é um dom de Deus. Tem que tirar essa mente velha e Deus coloca uma mente nova. E quando Ele faz isso, através do Espírito Santo, eu passo a crer. Eu era carne. Enquanto carne, eu não tinha condição de crer. Mas se eu fui destinado a crer em Jesus, se Deus me elegeu, ainda na eternidade, colocou meu nome no livro da vida, Ele vem atrás de mim através do Espírito, o Espírito chega até mim, o Espírito processa essa transformação, esse transplante de coração. Sai o coração de pedra, entra o coração de carne, sai a mente velha, entra a mente nova. A mente nova. Quando isso acontece, por obra do Espírito Santo, a carne deixa de ser carne e se torna espírito. Pronto, acabou. E agora a carne deseja ir para o céu. A carne quer ir para o céu. E a maior evidência de que alguém foi eleito é justamente essa. Crê em Jesus e deseja ir para o céu. Ok? Senhor, abençoa esses irmãos que estão nos apoiando aqui na TV Caminho Livre, Pai. Derrama entendimento, sabedoria e inteligência sobre as mentes de todos os nossos irmãos, especialmente desses que assistiram esse vídeo até o final. É o que eu rogo em nome de Jesus. Amém.